esse CD. Então, um presente para vocês do Marcos Botelho, lá do Ribeirão Shopping, que está fazendo 30 anos. E também o Zé Paulo manda do Pinguim, manda um jantar para vocês, com acompanhante, naturalmente, no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula, que lá no Pinguim Grill a gente tem as famosas carnes do barbacoa, que continua lá no Pinguim Grill, então vocês vão ter um corte do barbacoa lá no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula. Muito obrigado. Presentaço. Obrigado. Imagina. Ô Lu, você queria continuar uma palavrinha com o Regis aqui, de uma colocação? Ah, sim. Podia ter uma outra para depois já jogar lá para frente. Exatamente, mas a questão que você colocou, né? A psicologia no trânsito e do trânsito. Né? O psicólogo do trânsito, ele vai atuar junto aos psicotécnicos e, na verdade, esse curso de pós-graduação é uma exigência, né, do Denatran, e tem o acompanhamento, inclusive, do Conselho Federal de Psicologia, e é uma exigência que os psicólogos que atuam junto aos psicotécnicos, que inicialmente, com a publicação do Código de Trânsito foi em 89? O último código. 89. Não. 97, né? 97, isso. Ai, não. Viajei agora. Desse. Enfim, houve uma exigência que todos os profissionais que atuavam no trânsito se reciclassem. Isso era obrigatório para os psicólogos, médicos e os CFCs, né, instrutores, diretores e coisa e tal. Era uma forma de repente, né, aperfeiçoar, né, o sistema, né, das pessoas que trabalham com o trânsito. Não surtiu muito efeito, né, porque os acidentes continuavam, coisa e tal. Depois os psicólogos passaram a ser obrigados a fazer um curso, de 120 passou para 180 horas. E agora está havendo a exigência de que esses psicólogos que fazem lá o exame, né, psicotécnico, né, que aplicam os testes, que avaliam as capacidades mentais, a personalidade, enfim, do condutor, façam esse curso de pós-graduação de 520 horas. Então, nós estamos à frente, né, da coordenação, eu e uma outra professora da universidade, já há mais de 10 anos que nós ministramos esses cursos, estamos em contato permanente com profissionais muito interessados, muito criteriosos. Observamos também pessoas que nem sempre se preocupam em realizar, assim, com fidedignidade esse exame, né? E na verdade, assim, né? Não adianta, de repente, colocar expectativa de diminuição de acidentes, de repente, a cargo de uma categoria profissional, né? Como o Dr. Sebastião começou aqui, né, no início da nossa conversa, colocar aqui, existe uma multideterminação, né, do comportamento dos acidentes de trânsito. São muitos fatores que passam pela questão da educação, do comportamento humano como um todo, que se reflete na sociedade. É claro que aquele exame que vai avaliar se o indivíduo tem uma capacidade, né, se ele apresenta, se ele reúne essas condições, como eu disse, de controlar o poder ilusório que o carro transmite, né? Então, por exemplo, avalia-se a agressividade do indivíduo, né? Avalia-se a emotividade. Emotividade, que emotividade é aquela tendência das pessoas reagirem com muita intensidade a qualquer estímulo. Então, por exemplo, a pessoa dá lá aquela fechadinha básica, o outro dá uma buzinada, o cara sai perseguindo o outro. Às vezes a gente vê isso no trânsito, muitas vezes, né? Então, é um exemplo de emotividade. Instabilidade, além do mais, a depressão, né? Então, a gente sabe, né? O Dr. Regis sabe muito bem disso, a depressão, o mal do século. Quer dizer, o indivíduo depressivo, ele está mergulhado no seu universo interior, na sua angústia. Potencial. Exatamente, podendo muitas vezes tanto ter um comportamento autodestrutivo como
né? Exatamente, E a percepção do ambiente externo é totalmente prejudicada e muitas vezes não só a depressão por si só, mas como o próprio tratamento, os medicamentos. Então, são pessoas que são acidente propensas, né? E a função do psicólogo do trânsito é justamente identificar a presença, né, de sinais que possam, né, predispor o indivíduo, levar o indivíduo a se envolver em acidentes e né, não dar essa permissão. Tá? Tem umas colocações bacanas aqui. Tá. Eu queria primeiro mandar um beijo para Keiko Suzuki, que também eu havia me esquecido, gostou do programa da Luísa Delani na semana passada. A Regina Bruschini, que adora o programa, esse bate-papo informal, e obrigado pelo elogio pessoal. Rafaela Leone, parece que vai ter aula com você no próximo semestre, mandou uma pergunta para você. Queria saber de você quais seriam as medidas eficazes para diminuir e combater o nepotismo, a improbidade administrativa e o patrimonialismo. Nossa. E vai ter aula com você no semestre que vem, processo penal. Está dizendo aqui. Só fugir um pouquinho do trânsito, deixa eu te fazer essa pergunta. Olha, eu acho que essas questões todas dependem principalmente dos eleitores, né, dos cidadãos brasileiros. A gente fica, a cada fim de semana, a gente fica esperando qual é o próximo escândalo na administração federal. Só para citar um exemplo da administração federal, até porque está um pouco mais distante da gente. Está na moda. Já foram 6 ministros, já existem pelo menos 2 envolvidos aí em indícios sérios. Eles são onda de denuncialismo, né? Aí eu fico ouvindo eu fico ouvindo dessa gente toda, até porque é a minha área de trabalho, que é processo penal, prova. Cadê a prova? Testemunha é prova, indício é prova. Está cheio de gente mofando na cadeia porque existiam testemunhas e porque tem indício. Eu acho que na visão dessa gente, prova é só ata ou filmagem, gravação. Ou se você assinar o termo. Olhe lá, pode ter sido montagem. E acho que o Brasil, a gente tem uma tendência de tolerar essas questões todas, né? Eu acho que em qualquer outro país do mundo, um presidente da República com 6 ministros já com indício de corrupção já deveria estar sendo questionado. Não é o ministro, é a administração inteira. E a administração tem que ter um chefe. Eu acho que essa é a grande questão, que o brasileiro tem que ter esse compromisso com a ética, né? Se a gente não aceita pagar uma propina, obviamente que a gente não vai ter mais corruptos. Quer dizer, isso tem que começar o exemplo de todos nós. Fora isso, nossa legislação não é boa, né? E todas as leis são feitas exatamente para proteger aqueles que acabam sendo os maiores infratores. O Poder Judiciário precisa se aperfeiçoar, o Ministério Público precisa se aperfeiçoar e a polícia precisa se aperfeiçoar. Por quê? Porque o grande anseio da população hoje é exatamente isso, né? Nepotismo. A gente tem uma súmula do Supremo Tribunal Federal, o Congresso não fez, o Presidente da República não tomou iniciativa, mas o Supremo baixou uma súmula vinculante. Aqui em Ribeirão Preto a gente tem uma ação civil pública julgada procedente que proíbe o nepotismo, enfim, quer dizer, então o Judiciário aí fez a sua parte. Agora, com relação à corrupção, a gente sabe que hoje, pelo menos 30% de tudo que se arrecada no país acaba se escoando pelos ralos da corrupção. Então a gente precisa começar a tomar posições pessoais. Olha, eu sou contra a corrupção. De que forma? Em primeiro lugar, não pago propina. Em segundo lugar, não voto em corrupto. Em terceiro lugar, vou cobrar aqueles que eventualmente eu votar, no sentido de que eles devem se colocar lá como sendo pessoas que vão defender essa bandeira. Eu vi a história de um deputado federal esses dias na revista. Isso é uma coisa que a gente conhece há mais de 10 anos, né? Esse esquema de liberação de emendas parlamentares. E ninguém faz absolutamente nada. Não interessa para quem tem que fazer. A gente vê os grandes escândalos da República, por exemplo, mensalão. Existe um projeto de lei que deve entrar na pauta agora para conceder anistia a todos eles. Quer dizer, será que esse é o anseio do povo? Não pode ser. Então, eu acho que a gente precisa... a sociedade precisa se organizar para dizer não a esse tipo de coisa. Porque enquanto a gente estiver tolerando, a gente estiver votando em pessoas envolvidas com corrupção, isso vai continuar do jeito que está. Agora, olha que joia você vai ter de aluna. Rafaela Leone, não esquece esse nome não. Claro. O nosso programa vai ao ar sexta e sábado, 10 horas da noite. Onde está um jovem a essa hora de sexta e sábado, 10 horas da noite? Ela está em casa assistindo o nosso programa. Olha que joia de menina que você vai ter como aluna. Vou gravar esse nome. Deixa só eu fazer uma complementação. Você disse a princípio, vamos fugir um pouco da história do trânsito. Tudo isso que foi colocado agora, com certeza vai se refletir num trânsito mais seguro também.
lá na frente, porque, né? Com certeza. A insatisfação, né, das Exato. pessoas. Seria uma consciência, né, à medida que esses aspectos aí levantados pelo Dr. Sebastião acontecessem, isso evidenciaria, né, logicamente, uma consciência maior das pessoas, modelos, né, porque na verdade uma sociedade se faz também pelo modelo de homem público, pelos modelos de punição, inclusive, né? A pessoa fugiu do que rege, né, uma sociedade, quer dizer, praticou corrupção, o indivíduo é corrupto, o indivíduo não é punido, isso aí serve de modelo para a sociedade como um todo, né? Então, na consciência das pessoas, haveria muito mais, assim, mecanismos reguladores de uma conduta de maior respeito à sociedade, ao mundo, ao outro, né? Você vê o quê? O político não tem respeito nenhum ao outro, né? Uma conduta totalmente antissocial, né? Na verdade, uma conduta antissocial que a gente tem, os nossos modelos. E isso se reflete no comportamento da população quando se levanta isso, quando você levanta isso, é o preparo também do homem público. E uma das perguntas que eu iria passar para você é o seguinte: quantos esse cidadão que o senhor chamou aqui e ele não compareceu, se por acaso ele tem algum curso a respeito de tráfego, trânsito, motor, qualquer coisa, se ele tem ou não. Se o político, se a coisa é só política ou se existe algo técnico para poder avaliar o tipo de coisa que nós queremos fazer. O doutor falou um negócio tão marcante com relação à participação da sociedade nos votos, né? E os políticos, nosso prezado telespectador, ele não tem vontade, ou com alguma exceção, de traduzir e tirar as benesses dele em prol de qualquer outra coisa. Haja vista essa pesquisa que estão fazendo aqui em Ribeirão Preto para aumentar o número de vereadores de 20 para 27, 90% da população não quer. E se perguntar se quer reduzir de 20 para 1, é provável que a população... Obviamente é isso, doutor? que sim, obviamente vai aceitar reduzir de 20 para 1. Bom, Rui Salgado Ribeiro, doutor Rui, muito obrigado pela participação. Ele diz, como motorista, ele acha muito bom ser informado pela mídia e pela Transerp onde estão os radares móveis. Todo mundo sabe que a Transerp informa onde estarão os radares durante o dia. Mas como cidadão, ele coloca, minimamente isento, não posso concordar com isso. Qual a justificativa moral para tais avisos? Essa prática é para punir só os que não são de Ribeirão? Quer dizer, nós sabemos que nós temos um afluxo de gente muito grande de fora da cidade, da região, aqui durante o dia. Olha a colocação importante, doutor Rui. Bom, eu, pessoalmente, sou contra esse sistema de fiscalização por radares móveis. Isso aí é uma forma só de arrecadar. Quer dizer, para surpreender, na minha opinião, a fiscalização tem que ser mais efetiva através de radares fixos. Com radares fixos, a gente pode, por exemplo, evitar esses acidentes noturnos que ocorrem na Maurílio Biagi com excesso de velocidade. Quer dizer, onde a gente sabe que não tem radar, todo mundo abusa da velocidade. Então, se a gente tivesse um sistema de radares fixos, como existe em Campinas, por exemplo, eu acho que a gente poderia melhorar muito. Então, acho que cada equipamento tem uma função, né? E esse radar móvel não previne nenhum acidente em Ribeirão Preto, exatamente porque são colocados onde não existe acidente. Então, isso é um engodo, né? Quer dizer, não cumpre função nenhuma, a não ser de arrecadação. Mas, por exemplo, vários locais aqui, nós poderíamos ter aquele sistema de lombada eletrônica. Para que serve aquilo? Para proteger pedestres. Então, onde tem uma faixa de trânsito com grande fluxo de pedestres, a gente pode colocar a lombada eletrônica, que mostra a velocidade do motorista. Quer dizer, isso é altamente didático e previne acidentes. Se nós tivéssemos nesses locais de maior número de acidentes por alta velocidade, radares fixos, pode ter certeza que a gente eliminaria os acidentes. Atropelamentos, acidentes em locais de semáforo. Nós temos um instrumento maravilhoso para fiscalizar isso, que são aqueles equipamentos de fotografia para aqueles que avançam o sinal de trânsito. Quer dizer, então existe hoje tecnologia suficiente para prevenir essas questões todas. E aí precisa. Os nossos agentes de trânsito são ser utilizados para quê? Prevenir acidente em primeiro lugar, segurança no trânsito, em último lugar, para autuar. Só lembrar que a legislação na Câmara Municipal de Ribeirão Preto para a implantação desse serviço dos marronzinhos, a administração pública teve que provar que eles não seriam máquinas de multas.
Eles seriam fiscalizadores também. Não me parece que cumpre essa parte da fiscalização. O principal é isso, né? Tem um acidente, os agentes de trânsito vão lá para sinalizar. Um semáforo não está funcionando, o agente de trânsito tem que estar presente ali. Quer dizer, a última coisa que ele tem que fazer é autuar. A função dele, em primeiro lugar, é dar segurança ao contribuinte. Orientação, suporte. Exato.